is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. Listen, if you're looking for hope tonight, you're all alone, and you feel, I can promise, can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand, help me stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso culto, mais um culto online. Espero que os irmãos estejam aí conectando para participarmos juntos. É uma alegria estar com os irmãos e naquela torcida, né, de que em tempo oportuno, ou melhor, num breve tempo e oportuno, nós estejamos juntos no nosso templo, no nosso espaço, que aliás está ficando muito bom. Convido os irmãos para dar uma passadinha por aqui para visitar e conhecer, tá bom? Estou sentindo falta de alguns irmãos. E eu quero aquecer aqui já o nosso coração, lendo um texto muito conhecido, que é Mateus 5,
Mateus 5:5 e Mateus 5:9. São 2 versículos apenas do Sermão do Monte. Eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim em Mateus 5:5: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu estou aqui lendo esse texto e estou tentando, digamos, fazer uma alquimia entre mansidão e pacificação, porque vivemos tempos difíceis. E tentar fazer essa alquimia, essa junção, esse caldo entre mansidão e pacificação, ser manso e pacificador ao mesmo tempo, nos momentos que nós estamos vivendo, é extremamente desafiador. Mas o Evangelho é assim mesmo. O Evangelho é um desafio constante. Nós temos um chamado para o desafio constante. E vocês sabem disso, nós aí estamos mergulhados nas redes sociais. E é interessante que, como todo mundo está mergulhado nas redes sociais, as pessoas querem se falar assim o mais rápido possível, num clicar do botãozinho lá, ela já quer ter você na tela falando com ela, e nem sempre isso acontece, e as pessoas já vão se estressando porque você demorou para responder, e aí um liga, alguém da família liga, alguém do trabalho liga, algum colega distante liga e tal, então você está sempre inserido nesse mundo virtual, e sempre com uma cobrança maior ainda do que havia antes das redes sociais. E se manter pacificado, e se manter manso no meio de tudo isso é extremamente difícil, porque além da velocidade desse mundo digital, as pessoas também, por participarem fazer parte de uma geração que tudo é muito rápido, então você tem que dar respostas rápidas. E o homem manso de coração, nem sempre tem uma resposta rápida. O pacificador nem sempre tem uma atitude para oferecer de forma rápida para aquele que está do outro lado da telinha exigindo de você uma resposta, uma atitude rápida. Mas o pacificador e o manso não é assim. O pacificador e o manso precisa de tempo, Precisa, a mansidão e a pacificação é processada no tempo. Não é à toa que Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Demanda um tempo para herdar a terra, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso demanda tempo, demanda crescimento, demanda comunhão com Deus, tempo de oração, tempo de relacionamento. E nem sempre a gente consegue dar respostas rápidas para as pessoas, na velocidade que elas querem. Então fica aqui esse texto, esse período de reflexão para nós. Nesse culto, nós vamos louvar agora e vamos ter a palavra em seguida, que esse culto seja um bálsamo para a sua alma, Eu sempre preservei um culto que pacifique a alma. A gente sempre evita aquele culto nervoso, agitado e tal, com muita coisa. Algum culto pode até ser que tenha sido assim, mas a gente evita no máximo essa liturgia muito corrida, muito rápida, muito agitada, porque a gente já vem da semana, com as correrias, todo mundo exigindo respostas, todo mundo exigindo atitudes nossas, enfim, o mundo nos quer de forma rápida. É isso que eu estou querendo dizer. As pessoas nos querem de forma rápida, e nem sempre é possível. E eu prefiro ficar com o que Jesus disse, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e começou a ensiná-los, dizendo de forma muito tranquila, e aí ele vai ensinando toda a legislação, toda a espiritualidade do reino, de forma tranquila, sentado, porque lá no Oriente o mestre se assenta e conversa com seus discípulos calmamente, porque a boa espiritualidade, a boa vida cristã,
A maturidade cristã vem de forma tranquila, mansa e gradual. Então fica aqui o meu pedido para você, não se deixar levar por todas essas exigências que as pessoas têm nos dias de hoje. Existe uma velocidade que Deus deu para nós. Existe uma velocidade do reino. E se nós estamos assentados com Cristo no reino celestial, nós temos que viver no tempo de Deus. Então a gente precisa sair um pouco dessa neura, né, dessa loucura, desse monte de exigência que as pessoas têm sobre nós. Que seja assim, nesse domingo, que esse culto sirva para te abençoar nesse sentido, para você descansar o seu coração no Senhor, no tempo do Senhor. Que assim seja. Seja muito bem-vindo. Quero também pedir para você encaminhar para alguém aí o nosso link, as nossas redes sociais, enfim, o God News, o Face da igreja. Chama alguém no seu Face aí e ajuda a gente a divulgar o nosso culto, o nosso trabalho, o trabalho da Igreja Batista Confessante de Cristo. Que Deus muito te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre você o rosto dele e que você participe desse culto com o coração pacificado e que você tenha atitudes mais mansas, como o do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Convido a todos a adorar conosco, amém? Que Deus possa abençoar o dia de hoje, a nossa semana, tudo é para Ele. Amém. Quero me apresentar.
Graça e paz, queridos. Boa tarde a todos os que estão conosco hoje, aqueles que são da nossa família, a família Batista Confessante de Cristo, e você também, que é nosso convidado, alguém aqui da igreja compartilhou essa transmissão e a gente está chegando aí na sua casa. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder estarmos juntos. Estamos distantes, mas juntos, unidos na fé que nos trouxe aqui. Amém? Quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, que veio adorar o Senhor, que já orou, já ouviu o pastor, já cantou ali com os nossos amigos, o Robson, a Viviane, a Mayla, que você pegue a sua Bíblia e que a gente possa agora ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, mas também receber algo da parte do Senhor. Ok? Então, quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo número 1 até o número 10. Lucas 5, 1 a 10. Diz assim a Escritura: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, Jesus entrou num dos barcos, que era o barco de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se no barco, Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: leva o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Vamos orar? Querido Deus, esta é a tua santa palavra e nós estamos aqui com o nosso coração desejoso de sabermos mais um pouquinho, mais alguma coisa dessa passagem que é tão conhecida e amada do nosso coração. Obrigada, Senhor, porque Lucas escreveu, ele relatou esse fato e hoje nós podemos, tanto tempo depois, ler e nos submeter a ele, a sua palavra, esse relato que será usado pelo Espírito Santo de Deus para semear no terreno do nosso coração, Senhor, a boa semente, a boa palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar com cada um dos que está sintonizado neste momento e aqueles que virão assistir posteriormente, Senhor. Que o Senhor fale de acordo com cada necessidade, cada coração, cada oração a ser respondida nessa tarde. Nós te louvamos, nós engrandecemos o seu nome, Senhor, e te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Bom, você conhece esse texto e, mais uma vez, nós vemos aqui Jesus falando à multidão e a multidão, querendo chegar mais perto, apertava ele, o comprimia, porque todo mundo queria prestar atenção no que ele estava falando e queria ouvi-lo e não queria perder nada. É assim com a gente também. Quando o Senhor vai começar a falar conosco, a gente chega mais perto, a gente prepara o coração, apura os ouvidos e começa a prestar atenção e perguntar: o que é que essa palavra tem a ver comigo? O que é que ela pode me ensinar hoje?
não é? Então, Jesus estava falando, ele viu 2 barcos vazios, fez ali, ele viu que os pescadores estavam lavando as redes, o que era sinal de trabalho encerrado, e ele pede que tragam os barcos, ele pede a Pedro que lhe conceda o barco, ele tem essa ideia de subir no barco de Pedro, para que ele pudesse fazer melhor aquele momento de falar às pessoas, para que elas pudessem se aquietar, não ficar umas esbarrando nas outras, aquietar mesmo o coração, como o pastor falou agora antes de nós começarmos a palavra, né? Para que ele pudesse também se sentar, estar numa posição mais cômoda e conseguir uma acústica melhor. Para isso ele resolveu fazer do barco de Simão Pedro o seu púlpito. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já pensou como é que a voz do Senhor poderia ser ouvida com tanto barulho? Eram as ondas que chegavam à praia, era o vento que levava e trazia sons, aquela multidão murmurando. Olha, você viu o que ele falou? Você escutou um falando com o outro? E, no entanto, a voz do Senhor chegava até todas as pessoas. Você já pensou, quando a gente está na praia e a gente quer chamar alguém que não está muito perto, que esforço que a gente tem que fazer para ser ouvido, não é verdade? Mas o Senhor afastou o barco e de lá a sua voz podia ser ouvida. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O Deus de toda a glória troveja, diz a Escritura. Sobre os mares se ouve a sua voz. E o convite hoje que ele fez para a multidão para ouvi-lo é o mesmo que ele faz para você. Olha, tenha atenção na voz do Senhor, porque ele está dando um jeito através aqui todo esse equipamento do seu computador, do seu telefone, para fazer a voz dele chegar até o seu coração. Então, vamos ver o que esse texto lindo, essa passagem conhecida, pode ainda acrescentar à nossa vida. Então, vamos lá. No versículo 3, nós estamos vendo que ele pediu para Pedro para afastar o barco, para usar o barco. Né? Vamos parar aqui só um pouquinho, logo nesse comecinho, para ver. Olha só, o Senhor dos Senhores, que fez todas as coisas, estava pedindo algo ao seu discípulo. Ele estava pedindo o barco emprestado para usar de púlpito. E que coisa interessante quando Deus tem cada um de nós perto de si e pede alguma coisa para nós, né? Assim como Pedro, ele já havia sido chamado pelo Senhor, o Senhor já havia estado na casa dele, ele já havia feito o Senhor fazer várias coisas, a sua sogra mesmo já havia sido curada pelo Senhor, e ele conhece um pouco o Senhor e começa a seguir o Mestre, porque ele estava esperando o Mestre, ele conhecia o Antigo Testamento como seus companheiros e sabia que o Messias viria, então ele começa a seguir o Mestre. Porém, aqui o Senhor dá uma lição de humildade. Ele solicita algo para que ele possa usar. Como Jesus é maravilhoso, ele pede, ele solicita que a gente faça algo. E eu quero te perguntar, o Senhor tem solicitado coisas para você fazer para Ele? Ele tem desafiado você a conhecer Ele um pouquinho mais e um pouquinho melhor? Jesus tem desejado que você confie nele prontamente, por isso ele tem falado ao seu coração. O Senhor tem pedido que você entregue tudo que você tem nas mãos dele, especialmente a sua vida. Se você nunca ouviu dizer que Jesus deseja que você entregue a Ele o seu coração para poder morar nele, está aqui um recado para você, uma mensagem preciosa para o seu coração. Deus ama você e Jesus deseja habitar na sua vida e no seu coração.
Fica aqui com a gente e você vai ouvir como é que isso é possível. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor aprecia muito quando Ele nos envolve nos planos que Ele tem. O Senhor planeja usar a minha vida, a sua vida, a vida de todos os que o seguem de muitas formas. Então, meu irmão, minha irmã, confie nele. Às vezes, gente, vamos combinar, a gente nem percebe que o Senhor está usando a nossa vida. Mas olhe um pouco, quer ver como é que às vezes Ele faz com a gente? Ele usa a nossa vida para orar por alguém, para acolher uma pessoa que está aflita, para cuidar de alguém que tem uma necessidade, para incentivar alguém que é tímido, precisa de ousadia, precisa de um encorajamento, para interceder, para advertir, para abençoar pessoas, para dar uma palavra de confiança. E o Senhor faz isso de uma forma muito simples, muito natural, com algo que eu e você já fazemos naturalmente, porque nós já entendemos alguma coisa da Escritura e podemos dividir algo que Ele já nos deu. O Senhor, Ele quer que a gente confie nele quando Ele pedir para usar a nossa vida ou algo que nos pertence, que Ele mesmo nos deu, né? Então, essa palavra tão importante, ela ainda pode nos mostrar o que Jesus estava pretendendo aqui mostrar a todos os que estavam ali, especialmente aqueles que o seguiam, os seus discípulos, e dentre esses, a Pedro, nosso amado Pedro. No versículo 4, a gente encontra que Jesus termina de falar à multidão e pede que o Pedro leve o barco um pouco mais adiante, mais fundo, e que jogue as redes, aquelas que ele tinha mesmo acabado de lavar, porque o dia de trabalho já tinha terminado. Aí talvez você pense assim, bom, emprestar o barco é fácil, tudo bem, mas ir pescar de novo, naquele momento, aí já era mais difícil, porque eles não haviam pescado nada. E o resultado da pesca, de uma noite inteira de trabalho, era 0 peixes, que para eles era muito importante, porque não só eles precisavam disso para sobreviver, mas eles comercializavam também os peixes e abençoavam algumas pessoas. E é muito difícil, meu irmão e minha irmã, trabalhar e não ver o resultado que a gente espera. Às vezes a gente se sente mesmo desgastado, isso cansa, frustra, nos desanima. E esses sentimentos, eles são presentes na nossa jornada cristã, porque nós somos humanos. Pensa um pouco comigo. Olha aí, consulta a sua alma, o seu coração, quanto você tem lutado por algo que você espera que aconteça. Quanto você tem batalhado contra algo que é difícil, parece quase que impossível que aconteça. Quanto o seu coração tem desejado um resultado diferente, que algo mude, que algo seja transformado, que seja melhor. Às vezes você fala, Jesus, só uns peixinhos na minha rede, né? E não tem acontecido. Quantos desejos, quantos sonhos têm crescido no seu coração. Mas aí, você sabe, tem o mar na contramão. Não é verdade? São ondas e ondas, ventos que vão, ventos que vêm, a escuridão da noite, o desgaste, a insegurança. Quantas coisas podem fazer a gente desanimar e até mesmo desistir daquilo que a gente deseja. Mas o Senhor hoje, meu irmão, minha irmã queridos, quer que você confie nele. Olha só o que a gente pode trazer da Escritura através do Salmo 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Você sabe que você pode confiar nele, nesse Deus
que te chamou, nesse Deus que você serve, esse Deus que você ama, que você adora, você pode pôr a sua confiança nele. Da mesma forma que Jesus sabia o que era necessário para os discípulos, porque ele desejava que eles aprendessem algo com ele naquele momento e deixassem o cansaço, o desânimo, mas estivessem com ele ali para passar aquela experiência maravilhosa. Ele também sabe qual é a resposta que você espera, ele também sabe como realizar o seu desejo, ele conhece o caminho da bênção que ele deseja dar a você, da vitória que ele deseja que você tenha sobre o mar, sobre aquilo que você está prestes a receber. Ele conhece o sonho do seu coração, porque ele conhece o som da sua voz quando você ora, quando você pede, quando você bate a sua porta e quando você clama. Ele sabe que você tem lutado, ele sabe que você tem muitas vezes sofrido e insistido, mas às vezes você é completamente atravessado pelo cansaço, pelo desânimo e abatido e fica sem esperança. Deixa eu te contar uma história. Havia na Austrália uma moça chamada Pascale Honoré. Ela era cadeirante há 18 anos, porque ela sofreu um acidente, era uma pessoa apaixonada pelo mar. E às vezes ela conseguia que alguém empurrasse a sua cadeira para ela ficar vendo as ondas. E o grande desejo dela era entrar no mar, mas isso era muito difícil, porque ela não podia ficar de pé, ela usava uma cadeira de rodas para isso. Então um dia, um surfista chamado Tai Suan, ele viu que ela desejava e começou a pensar como é que ele podia ajudar aquela moça. O que ele fez? Ele começou a encontrar posições de equilíbrio na sua prancha, considerando que ela estivesse junto com ela. Ele se ofereceu para ensiná-la e certamente, a princípio, ela falou, mas ele está brincando, como assim ele vai me levar numa prancha? Eu não fico em pé e ele precisa que eu fique para não perder o equilíbrio e cair e ser tragado pelas águas. Mas ele tanto insistiu que ele propôs amarrá-la com fita adesiva às suas costas. E ele conseguia um ponto exato de equilíbrio na hora que ele ficava em pé com a sua prancha. E os dois passaram a cortar as ondas. E até hoje eles podem ser vistos se divertindo, surfando nos mares da Austrália, porque ele ofereceu algo e ela confiou nele, ela confiou que ela não ia morrer afogada, ela confiou que ela não ia cair, porque ele tinha amarrado a ela sobre as suas costas, né? E assim é conosco, né, gente? Como no caso dessa mulher, tudo pode dar errado, é assim que a gente vê muitas vezes, né? É assim que a gente pensa, isso requer muita confiança, você tem que se entregar a outra pessoa. Nós vivemos em meio a tantas dificuldades e nós olhamos tanto para elas que a gente nem percebe os desafios que Deus está pondo na nossa frente e nem percebemos que nós temos alguém muito mais forte do que aquele surfista que pode nos amarrar às suas potentes costas e nos levar diante dos desafios a surfar, a atravessar as ondas que todos os dias vem tentando tragar nossa confiança. É alguém muito poderoso que eu e você conhecemos, porque o Senhor é a força que você precisa, Ele próprio, e o seu poder são o que é necessário para você confiar total e plenamente nele, e isto é com ele, porque ele te dá graça para isso. Decidir confiar nele é com você. Então, vai pensando aí naquilo que Deus está te falando.
Outra coisa que chama atenção nessa passagem são as redes, né? Era um instrumento de trabalho dos pescadores e eles precisavam cuidar delas, consertar, lavar e deixar elas sempre prontas para poderem ser usadas novamente. E eles já tinham feito isso. Eles faziam isso fora do mar, levavam o barco até a praia, desciam, lavavam as redes, consertavam o que era necessário fora do mar. Então Jesus pediu que eles se afastassem com o barco da praia. Então eu pergunto para você, por que eles pegaram as redes e puseram de novo no barco, se Jesus só ia usá-lo? Usar o barco como púlpito para falar às pessoas. Bem, eu acredito que eles fizeram isso porque aquilo que é o trabalho de cada um de nós, a gente nunca se afasta. A gente quer ter sempre perto da gente algo que nos deixa próximos daquilo que é confortável para nós, daquilo que é familiar para nós. Então, a gente quer estar sempre à disposição do Senhor também. Gente, olha isso que eu vou falar para vocês agora. O Senhor, assim como Ele fez com os discípulos, Ele vai usar aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que você maneja todos os dias, aquilo que você sabe muito bem usar, aquilo que você sabe trabalhar, sabe fazer, é o seu instrumento de trabalho para fazer grandes coisas. E é algo que você conhece bem, algo que te dá alegria. Sabe quando você se levanta e você pensa já naquilo que você vai fazer? Este é o seu verdadeiro trabalho. Isto é o que Deus deseja que você faça. Eles trabalhavam com redes desde sempre. E era isso que Jesus ia usar para torná-los pescadores no futuro, de um outro tipo de peixes. Sabe por quê? Porque Ele mostrou, a partir dessa situação que eles viveram aqui, que gerou neles confiança, como Ele iria usá-los. O primeiro chamado que esses discípulos tiveram foi: vem, siga-me. E agora Jesus estava aperfeiçoando esse chamado, trazendo um novo trabalho para que eles pudessem fazer. E era necessário que eles usassem esse conhecimento que eles tinham de pescaria para a obra do Senhor. E assim também é conosco. Né? O Senhor vai nos usar com algo que a gente já sabe fazer. E a parte que a gente não sabe, não conhece, precisa de ajuda, Ele mesmo vai nos capacitar. E eu lembrei de uma história que aconteceu lá quando a gente fazia mestrado no Seminário Batista. Eu, o pastor, e a pastora Roseli, se está assistindo aqui, ela deve se lembrar. Vinha, eventualmente, um professor muito querido nosso, Dr. Valdeir Conteifer. Ele é sobrinho do Dr. Paulo, nosso querido pastor Paulo, que já está com o Senhor. E ele vinha dar aulas para nós, e ele trazia com ele uma grande mala de livros. Ele vinha de Brasília, e além da mala com os objetos pessoais, ele trazia uma outra com livros. E um dia o Dr. Paulo chegou, ele não tinha chegado ainda, e antes dele entrar na sala, ele disse para a gente assim: gente, eu não sei por que é que ele traz tanto livro. Ele não vai ler tanto livro. Ele já sabe o que tem nesses livros. Isso só atrapalha, porque é uma mala pesada que ele tem que ficar carregando para o hotel, para o aeroporto, para cá, eu não sei. E sem saber disso, quando o professor, o Dr. Valdeir chegou, ele disse para nós: olha, essa mala de livros eu trago comigo porque eu me sinto muito bem com eles. Isto aqui são as minhas ferramentas. E se eu precisar ensinar alguma coisa para vocês que eu não lembre, eu não posso perder a oportunidade de ensinar para vocês aquilo que o Senhor quer que eu ensine. Então, eu trago eles para poder consultá-los e ficar com acesso fácil. E todo mundo se lembrou daquele comentário. Da mesma forma, eles não tinham se separado das suas redes. E aí eu quero te perguntar: você tem visto o Senhor oferecer para você um chamado, um convite para trabalhar na obra que Ele tem com você? Você sabe o que Deus quer usar, algo que Ele te deu, algo que Ele te ensinou na obra dEle? Você já percebeu o que é?
Você tem estado pronto, preparado, como os discípulos com a rede perto, o professor com os livros perto, como eu contei aqui, para o Senhor usar isto de uma forma nova, algo que Ele vai fazer através de você? Você já pensou nisso? Esses dias, quanta coisa você tem aprendido com o Senhor para Ele usar na obra que Ele tem com você depois? Este é o chamado, é um convite que Deus faz a mim, faz a você, meu irmão e minha irmã. E é preciso atender ao chamado do Senhor para ir com Ele em outros lugares, mais fundo, mais longe, mais adiante, de uma forma nova. Eu sei que você deve estar pensando a mesma coisa que os discípulos pensaram quando ele disse: vamos mais fundo para jogar as redes, joguem as redes. Ele deve ter pensado: como assim, de novo? Você deve imaginar o que eles pensaram. Olha, é dia, não é com certeza a hora certa para pescar, não é a maré certa para pescar. Nós trabalhamos a noite inteira, não tem nada nesse lago que a gente não tenha vasculhado e a gente não encontrou nada, não é o local certo. Mas também, né, ele é só um carpinteiro, ele entende de madeira, de construção. A gente que entende de pesca, a gente que entende de mar, nós fazemos isso a vida toda, não é? Eu acredito que todos eles tenham pensado nisso, mas alguns se calaram. Porém, o destaque aqui é para o nosso amado Pedro, como diz Lucas, Simão Pedro, que nós já conhecemos bem da Escritura, né? Pedro falava bastante, às vezes demais, às vezes na hora errada, no local errado, a palavra errada e para a pessoa errada. E ele já foi logo dizendo: olha, Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. A gente trabalhou aqui duro e não pescamos nada. É igual a gente, o Pedro, não é verdade? A gente teima em fazer aquilo que o Senhor pede para a gente. Sabe por quê? É como se a gente diz ao Senhor, da mesma forma que Pedro estava dizendo: olha, Jesus, eu sei das coisas, eu sei como essas coisas funcionam. E esse é um jeito de dizer ao Senhor como devem ser feitas as coisas que a gente deseja. Então, nós damos voltas e voltas e encontramos uma desculpa, encontramos uma justificativa para dizer ao Senhor que a gente não confia nele para nos ajudar na nossa dificuldade, para nos socorrer. Ou seja, nós temos um coração desconfiado ou sem confiança. Coração que deseja sempre um outro jeito, não é o jeito do Senhor, é o jeito de si próprio. Um coração que acredita que conhece tudo a respeito da situação, conhece tudo acerca da circunstância que está vivendo. Um coração que não conhece reconhecer o poder de Deus. Um coração que não consegue considerar a possibilidade do sobrenatural agir. É um coração desconfiado. É um coração que não se entrega total e completamente à voz do Senhor, porque não consegue confiar. Pode parecer que isso é uma coisa muito fácil de fazer, porque nós somos muito parecidos com Pedro. Ele objetou, ele justificou, ele advertiu o Senhor. E como é difícil, meu irmão e minha irmã, às vezes para a gente também obedecer, sem olhar para aquilo que está ao redor, sem olhar para a circunstância. Ele estava se apoiando na sua autoconfiança, naquilo que ele achava que ele era, naquilo que ele conhecia, nos seus méritos. Como nós, muitas vezes, nos apoiamos naquilo que a gente entende que conhece, nos nossos diplomas, nos nossos conhecimentos, nas nossas opiniões, naquilo que a gente ouviu alguém dizer. Nós preferimos fazer isso do que confiar no Senhor. Mas isso, você já sabe, o resultado é zero peixe, é só esforço, é só cansaço, é só frustração, é só desânimo, porque
Volto a dizer, faltou confiança. Mas o Senhor, olha como Jesus é maravilhoso, ele conhecia o coração de Pedro e ele sabia que ele ia precisar de um tempo para desenvolver esta confiança no Senhor. Esse era o começo de um processo que eles iriam desenvolver. Pedro e ele e Pedro. E eu creio que é por isso que Lucas usa o nome de Pedro completo. Simão, que era o nome que ele tinha, e Pedro, que foi o nome que ele recebeu do Senhor. É como se ele estivesse nos apresentando a transição do Simão para o Pedro, não é? Nesse caso, sem as iscas certas, sem as cartas marítimas, mas alguém que baseia a sua confiança na fé no Senhor. Para isso, é necessário obedecer com o coração e confiar na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque esse convite que o Senhor faz até nós é algo que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Dá só uma olhada aqui, o que a gente pode tirar disso. Se você não mudar, meu irmão, minha irmã, queridos, o seu jeito de pensar, se você não mudar o seu jeito de crer, se você não mudar o seu jeito de agir e de reagir às situações que se apresentam, as redes voltarão vazias. O resultado não vai mudar, ele vai ser sempre o mesmo. Precisa entrar um fator diferentes. Por quê? O barco, a rede, o mar, o tempo, a escuridão, a situação eram os mesmos. O que mudou na segunda vez quando eles viram aquela pesca maravilhosa que eles fizeram a ponto de quase arrebentar as redes? Eles viram que confiar no Senhor vale a pena. É como está escrito em Efésios 3:12, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Nós também precisamos desejar confiar no Senhor. E eu sempre dou o significado da palavra, do termo, logo no começo, mas eu quis fazer isso nesse momento, porque a palavra confiar é algo que a gente usa muito, achando que a gente domina o significado dela. Mas olha que interessante. Quantas vezes eu já falei essa palavra hoje e você tentou entender da melhor forma, né? Você pode ter entendido como acreditar, confiar como crer, mas confiar é diferente de acreditar, é muito além de crer, embora isso seja importante. Confiar, ela é uma palavra que vem do latim confidentia, que dá origem à palavra confidere, que é com fé, né? Confidere, fide, fé. Um fio que nos liga à fé. Esse é o sentido literal. Mas se você for procurar num dicionário, mesmo comum, nem precisa ser um dicionário bíblico, olha que interessante. Confiar é colocar-se sobre a guarda ou cuidado de alguém. É entregar a outra pessoa algo que você tem como precioso. É apoiar-se na fé. É estar seguro. É estar tranquilo nas mãos de alguém. Olha que coisa importante. Confiar é muito importante para mim e para você. É algo que todos os dias a gente faz. A gente confia em pessoas e a gente nem percebe. Quando a gente entra num Uber, quando a gente entra num táxi, quando a gente entra num ônibus, num avião, a gente confia que aquele motorista vai nos levar ao nosso destino e nem pensa nisso muitas vezes, não é? Aqui, a confiança que o Senhor está querendo que a gente aprenda é a confiança que vem do Senhor. E é entregar-se a Ele sem reservas. É uma confiança que faz a gente obedecer de pronto, de imediato, e nos leva a fazer tantas coisas, não é? Como ele viu Simão Pedro, quando ele viu as redes arrebentando, qual foi a reação que ele teve, não é? Mas aqui ele tinha algo que o fazia com que
confiasse no Senhor. E ele viu que nesse momento ele não tinha essa confiança. Eu quero te contar uma terceira história hoje. É de uma família que eles eram conhecidos nos anos 70 como Flyers Valendas, que eram os Valendas voadores. Era uma família de circo, que era de equilibristas. Eles andavam em cordas bambas, eles faziam pirâmides humanas, sofreram vários acidentes. E o Cal Valenda, que era o patriarca da família, era a pessoa de mais idade que fazia isso há mais tempo, ele atravessava prédios, se equilibrando com uma vara num cabo de aço, sem redes embaixo. E um dia, infelizmente, ele titubeou no meio da caminhada, no meio do arame, e ele se desequilibrou e ele veio falecer. Isso foi muito triste para aquela família. Eles tinham muita dificuldade de continuar a fazer isso, mas eles começaram a confiar naquilo que eles haviam aprendido com o patriarca. Eles tinham que desenvolver um método de confiança quando eles estivessem andando naqueles arames. Podia vir o vento que viesse, podia acontecer o que quer que acontecesse, eles não iam se desequilibrar, iam continuar a obra que ele começou. Levou 8 anos para que o seu filho fizesse esse feito. E hoje, você pode assistir na internet os vídeos do bisneto dele, ele se chama Nick Valenda. Ele atravessa prédios, se equilibrando num fio de arame, e ele não faz isso sem que o seu pai diga para ele: pode ir porque eu já verifiquei o arame. Pode ir porque eu já tomei cuidado com o vento. Você vai ter problema naquele trecho, naquele trecho e naquele trecho. Então, recebido isso do seu pai, o Nick pega a vara, que é uma vara bem grande e flexível, e foca no caminho que ele vai fazer, confiando naquilo que ele está fazendo, porque há alguém que zela por ele. Ele vai dando cada passo dizendo: glória ao Senhor Jesus. Ele dá mais um passo e diz: Jesus, eu te louvo. Ele dá mais um e diz: Jesus, eu adoro a sua presença. E assim ele tem conseguido atravessar prédios e prédios, porque ele tem aprendido a pôr a sua confiança no Senhor, apesar daquilo que está acontecendo com ele. E nós precisamos aprender a fazer isso. No caso de Pedro, ele aprendeu isso de um jeito difícil, não é? E tanto que ele se prostra aos pés do Senhor, de tão assombrado, assustado que ele fica com aquela pesca maravilhosa e com a possibilidade do poder de Deus ter resolvido aquela questão da forma que ele nunca imaginou. É igual a gente. E ele vai, ajoelha lá e já vai falando: Senhor, retira-te de mim. Por quê? Essa, meu irmão, minha irmã, é a reação imediata de um pecador que é convicto de quem ele é, diante da santidade do Senhor, do poder do Senhor, do amor, do cuidado do Senhor. Não tem como a gente não se dobrar, não tem como não se prostrar, não tem como a gente não ver quem é que está diante da nossa vida, quem é o Senhor que nos chamou. Não tem como a gente não derramar o coração e clamar: Senhor, me perdoa pela falta de confiança. E era tanto isso que no modo de ver do Pedro, e às vezes até mesmo do nosso, a gente, livre da nossa autoconfiança, livre daquilo que a gente acredita e fica totalmente sem controle, percebe quanta coisa a gente faz equivocada, que a gente vai dizer: Senhor, retira-te de mim. Por quê? Porque ele havia percebido, e eu e você também percebemos, que o meu pecado não pode conviver com a santidade do Senhor. O meu coração duvidoso não pode conviver com o seu amor. As minhas limitações, que são tantas a serem transpostas, não podem conviver com o seu cuidado zeloso, amoroso. As minhas desconfianças não podem conviver com o seu poder ilimitado, grandioso, glorioso e verdadeiro. E nós achamos que ele vai mesmo se retirar das nossas vidas por isso. Mas
Nós é que nos retiramos da sua presença, nós é que nos afastamos, nós é que não alimentamos a confiança no Senhor. Você sabe de uma coisa? Jesus conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe o que está aí dentro. Ele sabe que não há nada que você possa fazer que seja novidade para Ele. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, você não pode surpreender o Senhor com nada, porque Ele conhece todas as coisas, Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, você não pode fazer surpresa para o Senhor dos senhores que te criou, formou você, transita pela eternidade, por tempos, por histórias, por lugares, Ele te conhece, Ele conhece muito bem a sua alma, Ele sabe daquilo que você é capaz, como Ele conhecia Pedro. Ele conhecia o temperamento daquele homem que precisaria ser transformado. O Senhor sabia que Pedro iria duvidar dele em muitas ocasiões, daquilo que ele fizesse. Ele sabia que Pedro não ia reconhecê-lo. Um tempo depois, quando eles estavam em alto mar, ele não ia acreditar que ele podia andar sobre as águas com o Senhor, mesmo o Senhor dizendo que era possível. Mais do que tudo, o Senhor sabia que Pedro o trairia e negaria conhecê-lo. A dramática negação de Pedro é conhecida do Senhor desde antes da eternidade. Mas o Senhor desejou ardentemente que essa experiência desenvolvesse neles e na gente também, em mim e em você, a confiança necessária para continuarmos a missão que Ele tem para nós. Que missão? A missão de pegar as redes. Você tem um tipo de rede que eu talvez não tenha. Deus tenha dado a você o canto, a música, o ensino, o conhecimento, o artesanato, a costura, a cozinha, a escrita, a fala. Eu não sei o que Deus deu a você. Talvez você seja um excelente vendedor e vai poder usar isso para a glória de Deus. Talvez você seja alguém que é uma excelente intercessora, porque você gosta de orar e Deus vai usar isso na obra dele para você interceder pelas vidas. O que quer que seja a sua rede, Deus deseja ter essa experiência com você, que você atenda ao chamado que o Senhor te faz e deseje ir com Ele, meu querido, minha querida, a águas muito mais profundas, onde você possa abandonar a sua confiança, ofertar a Ele a sua necessidade, a sua limitação, para que Ele aperfeiçoe, para que Ele lapide, para que Ele transforme e você possa reconhecer aquilo que você precisa entregar na cruz, o seu pecado, a sua incredulidade e permitir que Ele trabalhe em sua vida, para que possa usar você de acordo com os propósitos que Ele tem. Ele deseja que nós troquemos tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós desejamos pela sua graça e pela sua misericórdia. E a confiança nos ligará por um fio de fé. Confide, lembra disso? Até o reino do seu amor. Não tenha medo, o Senhor tem um chamado para você. No caso deles era pescar pessoas. Esse também é um chamado para mim e para você, para todos nós que precisamos compartilhar a graça, o amor de Deus e o Evangelho. Mas Deus tem algo que é só para você, algo que Ele deu somente a você, que Ele deseja usar, que Ele deseja operar, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Ofereça isso a Ele, aperfeiçoe, busque o melhor, busque a excelência, busque o cuidado, tenha zelo com aquilo que Deus já te deu, meu irmão e minha irmã.
Coisas maiores e melhores nos esperam. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que o poder do Espírito Santo, meu querido, minha querida, hoje, mediante essa palavra tão simples, tão maravilhosa, tão desejosa de atingir o terreno de semeadura do seu coração e se tornar frutífera em você, que o poder do Senhor vasculhe o seu coração, penetre na sua alma, encontre áreas que você ainda possa não ter entregue ao Senhor totalmente, que você possa depositar a sua confiança absoluta no Senhor. Lembra o que o escritor trouxe na carta aos Hebreus. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O momento é agora, o momento é o de desejar, confiar, entregar, se apoiar naquilo que Deus tem para você. A pergunta que fica é: você está preparado? Suas redes estão prontas? Estão limpas para serem usadas pelo Mestre? E você tem sondado o seu coração para perguntar o que mais você precisa para poder confiar nele todas as áreas da sua vida? Esse é o convite que o Senhor nos faz hoje. E se você se sentiu tocado por essa palavra, como eu me senti quando eu estava preparando, faz comigo essa oração agora, entrega isso nas mãos dele, para que ele possa transformar não só a sua confiança, mas a sua vida. Senhor Deus de poder e graça, nós te louvamos, nós engrandecemos o Senhor e te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito que nos ensina e nos faz lembrar das coisas que o Senhor já nos mostrou. Te agradecemos porque um dia o Senhor desejou a nossa vida perto do Senhor. O Senhor nos chamou para segui-lo e nos deu um chamado, nos deu um trabalho e ainda está dando, Senhor, para aqueles que têm o coração na sua obra e desejam servir ao Senhor com alegria. Senhor amado, alcança cada coração, cada vida que está aqui, Senhor. Faz, Pai querido, Pai amado, Pai celeste, o trabalho, Senhor, de preparar a cada um, de capacitar, de, Senhor, ensinar tudo aquilo que é necessário para que seja feita a sua obra. Nos ajuda, Senhor, a desejar a confiança plena para depositar nos teus pés e receber do Senhor a segurança e a tranquilidade de podermos navegar seguros. Este é o desejo do nosso coração. Ouve cada oração, Senhor, cada súplica que é feita neste momento, Senhor. E sabemos que o teu coração desejoso de abençoar poderá chegar a cada uma, colher cada oração e transformá-la, Senhor, em vitória. Esse é o desejo e a nossa oração que fazemos aqui em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima. Pastor?
meu amado. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Se oferecer, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Muito bem, irmãos, estamos aqui de volta para o final do nosso culto. Obrigado porque você encaminhou para alguém aí o nosso endereço, né? Endereço da igreja, do God News. Peço que você continue fazendo isso. Bom, então dia 7/10, ok? Daqui uma semana e pouquinho, nós vamos retornar com a nossa oração presencial. Será nas quartas, às 20 horas. Aqui na nossa igreja nova, no nosso novo endereço. A gente vai dar uma adaptada aqui no local e é perfeitamente possível nós fazermos isso, tá bom? E no dia 7/10 também vai começar aquela campanha de 40 dias de jejum e oração que é dirigida, né, pela nossa Convenção Batista Nacional. Então as igrejas batistas nacionais ou filiadas, né, elas participam dessa campanha, igrejas do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então eu conto com você, que você possa participar e aí orarmos por todo mundo, orar pelas igrejas, pelas pessoas do mundo inteiro que precisam de oração. Você já também coloca aí as suas questões, né? Porque vai ter um batalhão de gente, uma multidão de gente orando na mesma direção. Então dia 7/10, nossa campanha de jejum e oração começa, tá bom? Peço também que você divulgue o endereço da nossa igreja, Rua Oragnoff, 920, Jardim Planalto. E também, como eu já falei lá no comecinho do culto, espero a sua visita na semana. Me dá uma ligadinha e a gente bate um papo aqui, a gente ora junto. Nós já temos um pequeno espaço aqui onde nós podemos conversar, com a distância correta, tudo certinho, tá bom? E então eu conto com você. Ligue para alguém que está meio tristinho, ligue para alguém que precisa de evangelização, ligue para alguém que precisa de uma palavra sua. Esse culto daqui um pouco já vai estar no God News. Você pode clicar lá no God News e enviar para alguém, tá bom? Faça isso. Seja um evangelista, né? Seja um divulgador das boas novas do reino de Jesus. Deus muito te abençoe. Vamos orar. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoadíssima, produtiva, como a gente sempre fala, que o emprego venha, que o contrato venha, que tudo de bom aconteça com você nesta semana. Fique na paz e nele sempre.
This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down.